Es una alegría recibiros aquí. Y en primer lugar, Rodrigo, que es el presidente del centro, nos ha enviado un pequeño texto de agradecimiento que me gustaría leeros. Dice que quiere agradecer la gentileza de transmitir los conocimientos con nosotros, los de Leonardo, hoy en el centro. Dice, sé que ha sido una jornada de muchas horas en España y dedicar este tiempo para nosotros es algo que no tiene palabras para agradecer. Lamentablemente, no puedo estar aquí presente por compromisos profesionales ineludibles. Te sigo en las redes sociales y siempre tocas mi corazón. Estoy seguro de que esto se repetirá hoy en el centro con todos los que te escuchan. Que Dios te bendiga y muchas gracias. El agradecimiento es de todos. Y Leonardo, que tiene un aspecto tan joven, en realidad tiene un currículum impresionante, que si lo leyéramos todo, pues no habría conferencias. La verdad es que yo leyendo su currículum pensaba que he dedicado mi vida, ¿no? Porque ha empezado muy joven, una persona muy generosa, y me siento muy afortunado de compartir hoy este espacio y este tiempo con él. Así que con gran alegría damos la bienvenida al doctor Leonardo Machado, nacido en una familia espírita. Médico psiquiatra brasileño con más de 15 años de experiencia clínica y docente en la Universidad Federal de Pernambuco. Investigador y escritor. Ha desarrollado una sólida trayectoria en neuropsiquiatría y psicoterapia, al tiempo que ha cultivado una profunda vocación espiritual desde su juventud. Autor de 7 libros espíritas y colaborador en canales como la televisión de la Federación Espírita Brasileña y la Mansión del Camino. Ha dedicado toda su producción a obras sociales. Su faceta como músico refleja su visión de la música como lenguaje de sanación. Además, ejerce como voluntario en el Centro de Salud Mental Joana de Ángeles y activista desde los 13 años, no me he confundido por el 13, en comunidades vulnerables de Recife. Con ello encarna el compromiso de que el conocimiento y la espiritualidad se traducen en servicio y solidaridad. Conferencista internacional en Europa y América. Ha sabido unir ciencia, filosofía y arte en una propuesta integral de transformación humana, integrando ciencia y espiritualidad en una propuesta única de transformación humana. Su voz nos invita a comprender la salud mental desde una perspectiva integral y profundamente humana. Bienvenido, cuando quieras. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, que Dios nos bendiga hoy, ahora y para todo el tiempo. La reencarnación sin sombra, sin dudas ninguna, y es la llave para que nosotros podamos entender la justicia de Dios. Una vez que siempre nos quedamos preguntando por qué existe el sufrimiento en algunas personas y a veces también por qué existe el sufrimiento en nosotros, en parte de nuestra vida. Al mismo tiempo que yo o usted estamos sufriendo, otras personas pueden estar muy alegres, muy contentas. Entonces, siempre de una forma directa o de una forma indirecta, de una forma muy clara o de una forma oscura, estas preguntas sobre el porqué del sufrimiento acaban ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, para la doctrina espírita,
el punto principal para que nosotros realmente consigamos adentrar en un tipo de comprensión acerca de estas cosas es la reencarnación. Cuando Platón y Sócrates estaban entre nosotros en su vida, en su existencia, ellos de alguna forma peleaban ideas con otras personas que eran llamadas de sofistas. Y estos sofistas, entonces, que fueron a través de los primeros profesores, los primeros abogados, ellos entonces sabían hablar muy bien, con una retórica, y al mismo tiempo su base de explicación es que la existencia, digamos así, con una palabra más moderna de Sartre, la existencia antecede la esencia. Por tanto, es como que las cosas todas son una conveniencia social. Son, por tanto, algún tipo de ayuntamiento que nosotros hacemos para entonces encontrar algún tipo de acuerdo. O sea, la justicia no existe por sí. O que existe son apenas acuerdos. Este tipo de pensamiento habla muy bien sobre la justicia de los hombres, aquella que cambia con los tiempos, porque como mi hermano de sangre, hermano, por tanto, él es de esa área, entonces él habla muchas veces para mí. Todas las injusticias que hoy nos vemos como una injusticia o fueron hechas legalmente hablando, o sea, con un código de justicia humana por detrás. Porque la justicia humana, como es un tipo de acuerdo entre las personas y por tanto un tipo de acuerdo social, esto acaba cambiando conforme nuestra visión sobre la vida, sobre o que es la vida, ha también se amplificado, se ampliado. Entonces, para Sócrates y para Platón, la justicia tenía una existencia que hablaba de una esencia. Y esta esencia es sobre todo Dios. Para ellos existía esa fuerza en la naturaleza y por tanto amor, por tanto justicia, por tanto verdad. Esas cosas no solamente son una conveniencia, un acuerdo, sino una existencia esencial. Entonces, para nosotros, espiritistas, realmente pensamos diferente, porque de alguna forma la visión sofística o los sofistas acabam sendo desarrolladas alrededor del tiempo, por ejemplo, con esa visión de Sartre, de que la existencia antecede la esencia. Pero la visión socrática filosófica de Platón, que es la misma visión del espiritismo, la esencia antecede la existencia. Porque nosotros tenemos un eidos, como Platón hablaba. Entonces, si pensamos en una filha, ¿eh? Existe un eidos en una filha. O entonces, si pensamos, por ejemplo, en portugués, filha es cadeira. Entonces, existiría una cadeiridad en la cadeira, como si fuera una silueta en una filha, una cosa que antecede, una esencia, una forma de pensamiento que antecede, por tanto, la formación de este objeto. De facto, si pensarmos do ponto de vista del pensamiento humano, inicialmente todos los objetos que nosotros tenemos pasan o parte de un pensamiento, de una elaboración, por tanto, de una esencia anterior à existencia. Si llevamos esta forma de consideración de maneira mais ampliada e pensamos em nosso universo, também temos que chegar a esta conclusão de que Deus, sendo o pensamento universal, sendo, portanto, o Criador, também antecede a existência deste universo
y consecuentemente todas las otras cosas que ele ha hecho. É isto que Platão, de alguma forma, para nosotros espiritistas, está como um precursor, está como alguém que antecedió a visão espiritista. Por isso que Allan Kardec ha introduzido no Evangelho segundo o Espiritismo uma visão de que um resumo da doutrina de Platão e um resumo da doutrina de Sócrates. Porque para ele, e nós estamos de total acordo, estas visões foram uma antecipação da visão de Jesus e uma antecipação da visão, portanto, cristiana espírita. Porque existe para nós uma essência, uma verdade, existe uma justiça, existe algo em nosso universo e este algo vai sendo, portanto, antecipado de forma espafada, de espaço, e passo a passo vai se desvelando, vai sendo o que Heidegger falava, este alemão falava, este filósofo, como uma aparência, ou seja, aparece, pero antes de aparecer, nós já temos uma essência, um ser. Então, aparecer, pero antes um ser. Esta visão básica, que parece uma coisa muito tranquila de se conseguir compreender, pero quando o sofrimento ocorre, é muito difícil. Quando as coisas acontecem, ocorrem em nossa vida, em nossa existência, é muito difícil. Então, com muito grato, muitas graças, agradeço toda a introdução, pero com a visão espírita, todo este currículo se resume em uma pessoa que é Leo, né? Com o nome de Leo, ou seja, um espírito que está, portanto, com alguns currículos para poder ter condições de fazer uma aparição em sua existência, em sua vida, com sua profissão, para que possa então desenvolver minha essência. Ou seja, nós estamos com esse currículo, pero nós somos algo mais profundo. E este algo mais profundo, algo que está mais dentro de nós, é justamente esta essência, este espírito que tem início, pero não teremos final. Este espírito, portanto, imortal. Do ponto de vista filosófico, o espírito, com uma letra bem graúda, bem grande, o espírito é eterno. Por quê? Porque Deus sempre ha criado. Então, se Deus sempre ha criado, o espírito, de maneira filosófica, também sempre ha sido criado. Pero nosotros, yo, enquanto espírito, sou imortal, porque tenho ponto de formação, e este ponto de formação me levará a múltiplas existências, e estas múltiplas existências, portanto, estas múltiplas vidas, portanto, vão ser, na verdade, um conjunto que se relaciona dentro de nossa mente naquilo que nós podemos chamar de inconsciente coletivo. Este inconsciente coletivo tem que ver com tudo que nós hicimos ao redor de nossas existências passadas e de alguma forma, de alguma maneira, delhamos este psiquismo divino, portanto, que chamamos em espiritismo de fluido cósmico, marcados, né? Deixamos tipo de registro que os esotéricos chamavam de registros acásticos e que nós chamamos de fluido cósmico, que se quedam registrados. Pero também este tipo de atividade que nós hacemos hoje, ele também se registra em nossa mente, portanto. E, portanto, este inconsciente coletivo tem que ver com as energias que nós estamos vinculados
a través desse fluido cósmico, sino también con nuestros registros personales. Por tanto, el inconsciente colectivo dentro de la doctrina espírita, él tiene un sentido ampliado, un sentido bien mayor do que el sentido de Jung, porque para Jung él no tenía esa visión de reencarnación, y para nosotros que tenemos una visión de reencarnación, este inconsciente coletivo tiene que ver con algún tipo de parte genética, alguna cosa que viene con nuestra generación, pero también tiene que ver con estas energías que se quedan en ambiente que nosotros ponemos en el pasado y ahora estamos también recibiendo las consecuencias, pero también los registros que se quedan en nuestro perispírito y por tanto a través de nuestra genética, de un cuerpo nuevo, estamos por tanto nos relacionando. Todo esto para decir que el sufrimiento tiene que ver con nosotros, con los registros que nosotros hicimos alrededor, a lo largo de nuestras vidas. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, esta intimidad, este inconsciente personal, se junta a otro inconsciente personal de otra existencia, neste inconsciente, portanto, coletivo. Uma coletividade de reencarnações que se juntam dentro de uma mesma persona, de uma mesma individualidade. Então, quando eu estou pensando em alguns exemplos, me recordei hoje, quando estava vindo para cá, então, de uma situação muito interessante, porque tratava-se de uma pessoa espiritista, uma médium, uma boa médium, que tinha um centro, que dirigia um centro espírita em Recife, onde vivo, em Brasil. E um centro espírita muito grande, sempre com muitas pessoas. E este casal, ele era médium e ele não tinha esse tipo de mediunidade, de psicografia e outras coisas. Então, estavam muito juntos, sempre juntos. E eram muito amigos de Divaldo Pereira Franco. E eu não conheci este casal, mas conheci seu trabalho. Hice conferências em esse centro espírita. E me quedei muito entristecido quando um dia, não há muitos anos, vi o centro espírita muito grande, totalmente cerrado, pero não de porta cerrada porque não tinha atividade naquele dia, pero nenhum dia mais tinha atividade porque de fato havia cerrado as portas. Porque o marido desta médium havia desencarnado e ela, portanto, em lutamento muito profundo, muito grande, então se quedou em uma rebeldia, porque de alguma forma estas visões que ela tinha do espiritismo, de alguma forma todo este conhecimento sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre essas coisas do inconsciente individual coletivo, de alguma forma ela, como nós outros também, muitas vezes, estava pensando que seria como um escudo total, que não deixaria as coisas malas chegarem em sua vida. Então, ela se quedou com muita rebeldia diante desse sofrimento e realmente passou a dizer que tudo isso de espiritismo seria um tipo de loucura, um tipo de invenção, e passou também a não mais crer em Deus, nas coisas espirituais, porque muitas vezes quando o dolor é muito profundizado em nós outros, ela é como que às vezes é como um jugo. Temos um vírus, temos bactérias e temos um jugo que é mais difícil de nós outros percebermos, porque ele vai criando raízes
e vai, portanto, desvitalizando por dentro. E ela se quedou com muita revolta. Isso me deixou impressionado negativamente. Então, um dia falei com Divaldo e perguntei sobre esse casal, sobre ela. E ele, então, poucas vezes perguntei algo assim. Ele então me responde que, pois, você é meu hijo, que tristeza, não? Porque ela não entendeu nada de espiritismo estes anos todos. Foi uma resposta direta, como ele muitas vezes era direto, pero muito certeira também, muito correta, porque entender sobre espiritismo não é falar, fazendo conferências. É também, pero entender sobre espiritismo é sobretudo quando essas coisas ocorrem em nossas vidas, nós temos digamos, um manual, digamos, um código que nos dá algum tipo de compreensão sobre as verdadeiras dimensões da vida e portanto, adentrar em uma emoção diferente, não somente tristeza, mas também algum tipo de conforto, algum tipo de paz. Então, temos a compreensão juntamente com algum tipo de paz, junto com a tristeza. Pero esta paz nos dá o que nós chamamos de resignação. Resignação não é uma acomodação diante da vida. Resignação é tipo de função entre esta cognição que nos leva a entender as coisas, juntamente com tipo de emoção que traz paz, que é a emoção mais profunda da vida, que nós chamamos de fé. Fé é muito difícil de conceitualizar, mas se pudesse aqui, de uma forma didática, falaria disto, uma compreensão que nos leva a uma aceitação das dificuldades com resignação. É justamente sobre isto, então, para que meus slides estou falando sem ele? Estarei utilizando-me. Pero é justamente sobre isto, este resumo, sobre o sofrimento, sobre nossas esperanças, nossas consolações, sobre como nós temos condições de passar por isto, não se revolvendo, não se tornando rebelde contra o sofrimento, pero tendo ganas de liberação, tendo ganas de cambiar nossa forma de compreender a vida. Então, gostaria de tomar esta página de Joana de Ângeles, neste livro Plenitude, porque a proposta de doutrina espírita não é uma plenitude completa nesta existência, sino uma plenitude possível, uma felicidade possível. Então, é sobre isto que ela está falando. É por isso que, aunque este livro seja chamado Plenitude, ela habla muito de dolor. Aunque seria para falar de felicidade, ela escreve muito acerca do dolor. Porque ela nos traz esta visão de que o dolor não é um castigo, sino um mecanismo da vida ao serviço da vida mesma. Portanto, o dolor forma parte da etapa evolutiva do mundo. Esta visão nos dá, portanto, a convicção de que temos dois mecanismos básicos, o amor e o dolor. Então, a reencarnação, escreve Joana de Ángeles, neste outro livro, El Ser Consciente. A reencarnação tem como finalidade a autoconquista, que proporciona a realização intelectual e a realização moral, recomendada por Allan Kardec como sendo indispensável para a sabedoria. E esta conceitualização de sabedoria, eu penso que é a base. Sintetiza o que? Sabedoria. A aquisição do conhecimento com o amor. Portanto, sabedoria
no es la misma cosa que informaciones. Información es muy, digamos, fácil hoy en día de conseguirmos, porque tenemos una base de datos de informaciones disponible, accesible para todos nosotros. Pero información necesita cambiarse en conocimiento para hacer un paso en dirección de conocimiento. Es importante hacer como si fuesen interfaces, porque si no, nosotros seremos un repetidor de información. Conocimiento tiene que ver con algún tipo de originalidad que nosotros traemos, pero conocimiento no es solamente sabiduría, por eso que conocimiento con amor es sabiduría. Do ponto de vista del Evangelio, Jesús ha sintetizado muy bien cuando él habló, es importante que nosotros tengamos una leveza como la paloma, pero también una perspicacia como el serpiente. O sea, tengamos un tipo de discernimiento, que es un tipo de conocimiento, es por tanto una perspicacia, pero uma leveza que nos trae amor, né? O amor nos trae leveza. Então, isto é sabedoria, uma capacidade de cambiar algum tipo de coisa solamente cognitiva para algum tipo de coisa que está em nossa vivência. Então, quando este objetivo não se alcança, quando não conseguimos fazer esta sintetização, esse tipo de síntese, ele se reencarna e desencarna para retornar em uma verdadeira rueda de samsara, hasta que as leis estabelecem expiações calmantes que interrompam o círculo vicioso para fomentar o progresso. Este conceito de rueda de samsara é um conceito budista, sobretudo, não é um conceito espiritista, mas habla justamente destas reencarnações que se vinculam umas às outras de uma maneira, digamos, muito horizontal. Uma maneira de, por exemplo, de que hoje eu sou a vítima, pero com muito ódio dentro de rabia, ressentimento dentro de mim. Então, logo tenha a oportunidade, entro em digamos assim, uma forma de vingança, né? Então, me torno, portanto, el algoz. E algoz de ayer cambia para o papel de vítima. E então, ficamos nisso. O obsessor se convierte em obsedado, o obsedado se convierte em obsessor. Então, a obsessão fica porque sempre uma motivação do passado cambiando nossos passos para o ressentimento. Da mesma forma, também, quando estamos sempre neste tipo de rebeldia, não estamos conseguindo encontrar sabedoria. Portanto, nossas vidas, nossas existências, acabam, portanto, se juntando neste mecanismo um tanto quanto horizontal. Então, a sabedoria é justamente a forma de, digamos assim, fazer uma reencarnação vertical, uma reencarnação que nos traga uma força centrífuga, uma força para fora de nós, ou seja, para podermos evolucionar. Quando, hasta que as leis estabeleçam expiações calmantes, então, para a doutrina espírita, expiações não são, digamos, um castigo. Portanto, o sofrimento não é um castigo negativo, é um calmante. Calmante seria um medicamento, seria um ansiolítico, seria, portanto, uma medicina para que nuestro pensamento pudesse então se quedar um pouquinho mais tranquilo e nós consigamos então ter outra visão, outra percepção, porque senão
nuestra percepção fica muito, digamos assim, cerrada, né, em uma visão muito estreita. Então, necessitamos deste tipo de expiação para, então, tranquilizar nosso coração. Seria isto o propósito das expiações. Não este propósito de um castigo, digamos assim, que muitas vezes nós carregamos dentro de nós uma visão cristiana, pero uma visão cristiana um tanto quanto, digamos assim, vingativa, uma visão cristiana de que eu estou em los cielos quando mis inimigos estão em inferno. Então, quando eu estou bem e mis inimigos estão muito mal, então isto é mi cielo. Então, de alguma forma, é uma visão cristiana, mas uma visão um tanto quanto cristiana, digamos assim, deturpada, distorcida. Okay. El imperativo del dolor, por tanto, surge en lugar del amor, expresión inevitable del progreso constante de los estatutos divinos. Entonces, este psiquiatra es un espíritu, sé que es un seudónimo, Loureiro. Ele, entonces, hablando comigo, escreveu uma mensagem que estou aqui, digamos assim, fazendo uma dissecção, certo? Para podermos entender. Ele escreveu o seguinte: el arrepentimiento combinado con la expiación forma lo que podríamos llamar culpa. El arrepentimiento es comprensión, la expiación es sufrimiento. Entonces, hablamos mucho de culpa porque realmente es una cosa muy presente dentro de sufrimiento. Pero para hacer como que una traducción más actual con las neurociencias y la psicología, la psiquiatría, ele que fuera psiquiatra en su última existencia, me habló esta perspectiva que yo pensé ser muy correcta, muito acertada. Culpa, porque culpa é uma emoção complexa. E essa emoção complexa, ela tem, portanto, o componente de sentimento, sendo também algum componente, alguma parte que é mais cognitiva, como celos, como envidia, todas as emoções complexas têm isso, uma parte que é mais emocional, ou seja, mais sentimento, e outra parte que é a interpretação, porque uma coisa que causa envidia em uma pessoa, às vezes não causa em outra. Por quê? Porque depende muito das interpretações. Então, emoções complexas têm estes dois aspectos, um aspecto emocional e um aspecto cognitivo. Então, culpa tiene este aspecto, arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es entendimiento, por tanto es cognición, utilizándonos de una palabra, de un vocábulo, de un término más neurocientífico. Expiación tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver, por tanto, con emoción. Entonces, muchas veces, cuando este sufrimiento ocurre, e, portanto, está accionada a culpa, nós adentramos em um ciclo vicioso. Então, aqui estarei didaticamente falando de algumas coisas, tentando juntar psicologia com espiritismo e, obviamente, a psicologia de Juana, sendo também esta mensagem que este psiquiatra Loureiro me ha dicho. O que seria entonces este ciclo vicioso de la punición? Entonces, en el cielo y el infierno, Allan Kardec ha hablado del Código Penal de la vida futura. Este Código Penal de vida futura, está más abajo, tiene que ver con estas tres partes: arrepentimiento, expiación, reparación. Entonces, toda esta consequência de vinculação de uma existência com outra tem que ver com estas três partes: arrependimento, expiação e reparação. Ok. Então,
Tendo isto como bases, então, pensemos neste esquema. Arrependimento, expiação. Então, culpa. Culpa, como Kardec também ha chamado, como Joana de Ângeles também nos explica. Pero qual a diferença para ser um ciclo vicioso? Ciclo vicioso tem que ver com essa rueda de dançada, psíquica e reencarnatória. O que tem que ver com isto? Uma fijação. Diferentemente do ciclo virtuoso, que há uma liberação e, portanto, uma reparação, aqui nós temos uma fijação, nos quedamos fijados. Então, esta fijação nos leva a algum tipo de autopunição. E esta autopunição não nos consegue nos tornar leves, e sim pesados. E este peso nos leva mais a arrependimento, mais expiação, porque o próprio arrependimento está vinculado a uma expiação, a um sofrimento. Isto é que Joana de Ângeles chama de culpa tóxica. Por quê? Porque a rábia está direcionada para si mesmo. Então, e eternamente, ou seja, nunca conseguimos sair deste ciclo, desta rábia direcionada para nós outros. Isto tem que ver com um tipo de perfeccionismo. E este perfeccionismo é mais ou menos assim como eu me gusta de falar assim. Perfeccionismo é a perfeição que chega antes do tempo, ou seja, uma perfeição impaciente. E se é uma perfeição impaciente, não é perfeição, porque perfeição tem que ver com virtude, virtude tem que ver com muitas coisas, inclui uma coisa chamada temperança, que é um equilíbrio, que é um tipo de prudência, e isso tem que ver também com paciência, deixar que as coisas ocorram em seu tempo, inclui a nossa evolução. Então, é sempre muito peligroso este tipo de pensamento, de entendimento, nos levar a um tipo de acomodação. Sim. Quando, para não sermos perfeccionistas, nos quedamos acomodados com a acomodação. Pero, por que tem que ser sempre 8 ou 80? Uma coisa ou outra. É justamente nossa forma muito fijada de pensar, de entender as coisas. Então, às vezes, saímos desse tipo de ciclo e adentramos em outro que é muito parecido, que é também arrependimento, também nos leva a uma expiação, a um sofrimento, e, da mesma forma, uma fijação. Pero aqui estávamos falando de uma autopunição. Neste outro ciclo, uma punição para o mundo. Então, se aqui estávamos falando de perfeccionismo, aqui vamos estar falando de vitimismo. Ou seja, a rábia não é para nós outros, é para o mundo. Então, é um tipo de culpa, pero uma culpa superficial. De alguma forma, gostaria de falar que são duas faces da mesma moeda. Por quê? Porque são tipos de defensas narcisistas. Por quê? Porque são vanidades mais ou menos ocultas, vanidades de controle. Porque se nós temos a compreensão que existe uma justiça divina, e que esta justiça divina é tão complexa, e esta justiça de Deus tem seus mecanismos para, digamos, accionar as reparações, as expiações. Não somos nós outros que vamos dar, digamos assim, uma punição para o mundo. Não seremos nós outros que podemos dar uma punição para nós outros. Isto seria já vanidade. Ou seja, uma vanidade de controle, como se eu, haciendo um castigo excessivo, na verdade estou sendo muito mais
tendo muito mais vanidade do que humildade. Humildade tem que ver com algum tipo de submissão positiva, ou seja, eu não sei quais são as consequências concretamente desta problemática que eu hice, mas eu sei que lo terei. Então, eu estarei pacientemente esperando que as coisas ocorram e não, digamos assim, me castigando excessivamente antes do tempo. Estou falando de um tipo de narcisismo porque, do ponto de vista de psiquiatria, não é oficial. Eu sempre falo para mis alunos que há como se dois tipos de narcisismo. Um tipo de narcisismo bueno, sabes? Que é este tipo que estou falando, uma defesa mais ou menos oculta, e outro tipo que é o narcisismo malo, né? Que é muito semelhante ao que o narcisismo malvado, digamos assim, que é igual a um psicópata. Por quê? Porque este é diferente. As duas pessoas, tanto o psicópata quanto esse narcisista malvado, não podem sentir remordimento. Eles se encontram em uma etapa anterior. A evolução se produz aí mediante a repetição, e a expiação acaba sendo como um emparedamento, uma parede que leva, digamos assim, a um limite para que ele não se transforme, digamos, em um algoz de todo o mundo. Então, não é este tipo de coisa que estou falando, que é uma etapa anterior, ¿sabes? É um narcisismo quando a pessoa quer fazer as coisas, quer fazer o bem, pero não sabe como, às vezes não tem, como a criança, os niños, eles às vezes querem fazer o bem, pero não sabem como e muitas vezes caem em erros e não conseguem admitir seus erros. Então, é um tipo de imaturidade. Então, é relativamente comum que estes dois ciclos que eu falei, de ciclo vicioso de la punição, um que nos leva a perfeccionismo, outro que nos leva a vitimismo, eles estejam de uma maneira alternada entre as pessoas, se alternem entre uma pessoa. Pero eu me gostaria, especialmente aqui neste vitimismo, de falar deste término. É um término que uma professora de psicanálise minha falou que eu penso ser muito correto, es decir, debilidades tirânicas. Porque, generalmente, uma pessoa que se victimiza muito, aparentemente é frágil, pero em sua fragilidade tiraniza outra pessoa, tiraniza os familiares, a madre, o padre, a pessoa que está cerca dele. Isso, Joana de Ángeles habla da mesma forma, pero com outro contexto, outros términos. Seria autocompaixão neurótica e, portanto, uma pseudo-aflicção mantenida ou mantenido. La pseudo-aflicção persistente, escreveu ela, se convierte em fuente de alegria. Por quê? Porque genera-se um tipo de masoquismo e a pessoa sente algum tipo de prazer. Então, é uma coisa diferente, não tanto. Às vezes só porque nós outros não estamos vendo, mas é muito mais comum do que nós outros pensamos. Às vezes a outra pessoa, quantos padres, quantas mamas, quantas madres não a tenho e vejo que estão assim, sofrendo, morrendo por seus filhos, e seus filhos estão ali tranquilíssimos em suas perturbações, tranquilos fazendo as coisas. Então, a pseudo-aflicção persistente se convierte em uma fonte de alegria. E às vezes esta madre ou este padre acaba também se quedando ali naquela forma de existir, um tanto quanto contentas. Por quê? Porque em sua cabeça, esta madre ou este padre pensa que
está sendo um bom padre, está sendo uma boa madre. Então, ele tem um tipo de alegria, como se fosse assim, uma resignação, pero muitas vezes é um tipo de auto-obsessão, sabes, que desvitaliza muito. Então, é uma autocompaixão neurótica. Uno nunca está satisfecho com o que tem, com o que é, com valores que possui e pode exercer. A menudo, uno se siente mejor que la mayoría de las personas de su grupo social. Sin embargo, uno se queja y se convence de la desgracia que imagina. El amor se extermina al no amarse a uno mismo y a nadie más. Quien se compadece de sí mismo se niega a crecer y no lucha, estacionándose en la amargura con que se deleita. Isto, portanto, é aquilo que nós queremos sair. O ciclo vicioso de samsara. Reencarnações que são horizontais. Isto tem que ver, portanto, com uma infância psicológica. O narcisista malvado ou psicópata é antes disso, é antes da infância psicológica, porque não sente culpa. Eu me recuerdo a hora de um psicópata que estava então falando suas coisas para mim e eu pensei que estava depositando tempo com arrependimento. Então, lhe perguntei, tinha já uma vinculação com em tratamento e então eu perguntei para ele. Então, penso que a hora que estás falando há tanto tempo e, enfim, tem algum tipo de arrependimento? E ele, não tenho nenhum tipo de arrependimento. Então, deixa perguntar de outra forma. Se tuvieras a oportunidade de volver a seu passado com este conhecimento que tienes agora, poderias fazer diferente? Não, hacia a mesma haria a mesma coisa. Pero só não quero fazer mais. Pelo menos. Está num passo melhor. É digamos, um psicópata do bem. Se é que existe isso. Pero entende que estou falando, é um tipo de mentalidade diferente. Não está sentindo arrependimento, não. Haria a mesma coisa, não com isto de, sabes? Não, pero então, antes, estou falando de uma infância psicológica com uma pessoa que tem capacidade de sentir culpa. Porque esta parte anterior é outro tipo de, digamos assim, de explicação. Pero nossa proposta, enquanto espiritistas, é justamente sair desta infância psicológica e adentrar em uma madurez psicológica. Portanto, entrarmos em um tipo de ciclo virtuoso. Se antes era um ciclo vicioso, que não levava a um tipo de virtude para as outras pessoas, nem para eu, agora é um ciclo virtuoso, porque leva a um tipo de situação boa para mim, para a vida, para a sociedade, para as pessoas, porque tem que ver primeiro com a reparação. Então, isto daqui é igual ao que Allan Kardec falou no Código Penal da Vida Futura. Isto aqui, Allan Kardec solamente de forma didática neste gráfico. Arrependimento, expiação, reparação. Quando, por lo tanto, eu hago uma reparação, eu, portanto, tenho uma autolibertação, porque eu entendo que sim, eu errei, pero já hice tudo para, digamos, reparar. E isso é interessante porque quando me passado, de alguma forma, mis equívocos, de alguma forma, atingiram uma pessoa que se converte em uma pessoa que me persegue, veja, minha liberação não está quando esta pessoa solamente, digamos assim,
me perdona. Não, com seu perdão, não. Está com reparação em torno das leis de Deus. Porque às vezes essa pessoa não consegue. E se nós nos quedarmos fijados, pensando nesta coisa que hicimos, estou aqui falando e pensando em minha própria existência, quando estou pensando em 1500, uma coisa que sei que hice nesta parte da vida, 1500. E eu sei de algumas pessoas que até hoje, 500 anos, não é assim, digamos, de uma forma figurada, de uma forma, não, é uma forma concreta. Então, até hoje, mesmo que eu já tenha passado por muitas coisas em outras encarnações, como lepra e outras coisas, a pessoa aún se queda, às vezes, como espírito, com rabia. Eu escutei uma vez falando assim: você sacou de minha vida em a melhor parte de minha vida. E é verdade. Pero 500 anos atrás. Pero a fijação desta pessoa está hasta hoje. E quando alguma coisa difícil ocorreu, então este atavismo que Joana de Ângeles falou volve como uma imagem fijada. Isto, portanto, hace com que os espíritos, as pessoas, então, se quedem em ressentimento eterno. Então, autoliberação não é igual a uma reconciliação com uma pessoa específica. É uma reconciliação com Deus, com as leis divinas, portanto, com a harmonia universal. Então, isto nos dá uma tranquilidade, uma leveza, portanto. Isto seria uma culpa sana, ou uma culpa saudável, porque nos leva a uma rábia natural, pero a uma percepção de perfectibilidade. Não mais perfeccionismo, sino perfectibilidade. Esta palavra está, por exemplo, em Bezerra de Menezes, em um livro que ele escreveu, na verdade, chamado Loucura sob um Novo Prisma. Então, este livro, em português, de sua autoria, ele habla sobre perfectibilidade, nossa capacidade de perfeccionarmos hasta a evolução, hasta a perfeição relativa. Então, é diferente de perfeccionismo, porque perfectibilidade tem paciência. Perfectibilidade entende, compreende nossas limitações, pero se dá as mãos a nossas potencialidades para poder, então, desenvolver estas potencialidades. Vamos, então, caminhar para outro ciclo virtuoso, que tem que ver com amor. Porque, de alguma forma, isto aqui tem que ver com dolor, com esta parte do dolor, ou seja, com coisas erradas, com erros que hicimos no passado e agora necessitam de reparação. Aqui não. Aqui é o ciclo civil do amor, digamos assim, de uma forma figurativa, utilizando-nos desta mensagem que me ha escrito. Isto, portanto, seria um ciclo virtuoso da realização. Então, com a mesma lógica, se antes era um arrependimento, como nós estamos falando mais de dolor, não há aqui um arrependimento. Então, ao invés de arrependimento, planeamento. Alguma coisa cognitiva de planeamento. Quando eu estou fazendo algum tipo de planeamento, isto já me leva a algum tipo de antecipação de alegria, alguma antecipação de contentamento. Então, não é mais arrependimento e expiação, sino planeamento e antecipação de
contentamento, de alegria. Pero ninguém pode, digamos assim, pode tornar-se algo solamente com planeamento e antecipação. É necessário uma concretização. É necessário, é importante que, además de planearmos, anteciparmos as alegrias, agora estou lembrando do Congresso de Estônia. Então, vosotros planearam, certamente anteciparam solo as alegrias, talvez também algum tipo de sofrimento, de ansiedade, de problemática, ok. Pero pensemos nas alegrias. Se o Congresso não tivesse salido do papel, não hubiera ocorrido uma concretização, nós não teríamos agora uma alegria concreta, uma coisa concreta. Então, planeamento, antecipação, concretização. Esta concretização nos leva a algum tipo de autoiluminação. Se estamos pensando no movimento espírita de seu país, uma iluminação, não autoiluminação somente, uma iluminação do movimento espírita de seu país. Então, serve também para uma lógica do amor como um todo, não somente uma lógica personal. Planeamento, antecipação, concretização, que nos leva a uma autoiluminação. Então, aqui não estamos falando de culpa, portanto, não estamos falando de dolor, estamos falando de amor. E isto é o que, por exemplo, Maslow, em sua psicologia humanista, por exemplo, Roberto Afragioli, em sua psicossíntese, falou sobre autorrealização. Porque antes deles, a psicologia que estava nascendo, que a psicologia tuviera um nascimento justamente em século XIX. Nesse ciclo, antes deste siglo, a psicologia e filosofia eram juntas. Então, em século XIX, a psicologia é criada, então, como uma ciência. Pero, em primeiro momento, a psicologia, primeiro momento, era uma psicologia que estudava a mente humana como um todo. Pero, ou seja, incluso os fenômenos espirituais, os fenômenos espiritualistas como um todo. Se pensarmos em William James, um padre da psicologia, também estudou fenômenos mediúnicos, estudou médiums. Pero depois de um tempo, especialmente com um crescimento de psicanálise freudiana, estas coisas, porque Pierre Janet, ele falava que estas coisas seriam somente o inconsciente personal da pessoa, então, do médium. Então, a psicografia seria uma escrita automática. Então, com o tempo, a psicologia deixou estas coisas de espiritualidade, também deixou as coisas de felicidade e passou a estudar somente o sofrimento. Então, é muito difícil se um tipo de ciência, por exemplo, psiquiatria ou psicologia, estuda somente o sofrimento, ter algum tipo de ferramenta para nos falar de felicidade. Porque seu foco de estudo é somente sofrimento, dolor. Então, antes deste momento que agora estamos, de alguma forma, retornando à psicologia, à psiquiatria, está retornando com psiquiatria positiva, com psicologia positiva, retornando aos estudos de espiritualidade, mas também aos estudos de alegria, de felicidade, de compaixão, de gratitude, e como essas coisas acabam atraindo algum tipo de consequência positiva em nossa vida. Pero o que é interessante é que 1954,
una psiquiatra llamada Maria Roda, una austríaca. Ella entonces ya tenía esos conocimientos de Maslow, este conocimiento de William James, de Jung, y por tanto habló sobre salud mental positiva. Primera vez que alguna profesional escribió este término, salud mental positiva. Entonces, autorrealización tiene que ver con esto, con realización de cosas buenas, realización de cosas que nos tornan llenos de felicidad. Y es esto que Joana de Ángeles también en su psicología espírita nos ha dicho. Autorrealización, por tanto, tiene que ver con autoiluminación. Entonces, esto también es perfectibilidad. De forma, por tanto, haciendo un resumen de esos conceptos, me gustaría de leer entonces. Sin embargo, más allá del Código Penal, existe el Código Civil del Amor. Por analogía, podemos entender el planeamiento, la anticipación y la concretización como la tríada del amor. Si la otra tríada es la tríada del dolor, la tríada de arrepentimiento, sufrimiento, expiación. Arrepentimiento, expiación, reparación es la tríada del dolor, una tríada positiva porque nos lleva a un virtuosismo, a una virtud, a una liberación. Esta sería una tríada del amor. Planificar la evolución genera una anticipación de alegría, pero solo la concretización del proyecto es capaz de generar la autorrealización de la evolución del ser. Entonces, Joana nos habla, el dolor es inevitable. Considerarlo un fenómeno natural del proceso evolutivo, considerarlo un fenómeno natural del proceso evolutivo como un instrumento para fortalecer la relación con la vida es una forma eficaz de alcanzar la alegría, superando sus mecanismos agotadores y sus procesos degenerativos que, si no se comprenden y aceptan con equilibrio, conducen a la infelicidad. En la búsqueda de la felicidad, las etapas de sufrimiento y placer son inevitables, pues constituyen fenómenos de la experiencia humana, de la realización del yo mediante la desidentificación del ego, desidentificación de nuestra persona y una identificación con el yo, o sea, con desarrollo del self, en una construcción de sí mismo. El lamentable suceso en esta situación ocurre con la aparición e instalación del atormentador sentimiento de culpa que inconscientemente niega al individuo el derecho a disfrutar de la felicidad o incluso del placer, sin el estigma del sufrimiento. Para escapar de su imposición, se busca en océano de la alegría, sumergiendo los ideales más elevados en la llamada opción realista, que sin embargo consume los sentimientos y perturba las emociones, saturándolas o desbordándolas, reduciéndolas al nivel de sensaciones. Ela completa con otros fragmentos. En la fase instintiva, los fenómenos biológicos automáticos no van acompañados de dolor, que aumenta a medida que la sensibilidad se agudiza. La liberación es felicidad, y la conciencia enriquecida con contenidos superiores significa plenitud. El reino de los cielos, incluso durante el tránsito terrenal, o sea, la felicidad posible, la plenitud posible, no completa, no total, por tanto no perfecta, desde a una felicidad nesta existencia, es una cosa importante
para que nosotros encontremos un camino, pero es una fantasía negativa cuando nos quedamos realmente pensando que vamos a conseguir todo, porque na verdad muchas cosas ocurren y van a ocurrir en nuestra vida y no es, digamos así, una profecía negativa, sino la realidad, porque los fracasos son peldaños que nos permiten avanzar para alcanzar niveles superiores. Entonces, recordándome de esta frase de Divaldo, de que realmente nosotros entendemos el espiritismo cuando las cosas ocurren en nuestra vida. Nosotros tenemos una posición de comprensión con resignación para una reparación de nuestros sufrimientos. Y para esto entendemos que las leyes divinas existen, no son solamente una convención, é que deveria finalizar estas considerações pedindo-los que podamos cerrar nossos ojos e, mais uma vez, em oração, dissermos a mistérios que são peregrinos em los mistérios de los destinos que nos hacen renacer. Desde la luz de los cielos, nosotros nacimos, múltiples vidas vivimos para a mesma luz volver. E buscamos aqui em la humanidade las verdades de la verdad. Porém, no entanto, nos quedamos llenos de vanidade, Por isto, quando estamos em meio aos mortos vivos, aún somos míseros cautivos da iniquidade e do dolor. Porque é a luta bendita, é a luta em que o espírito se agita em las tramas de la evolução. Esta existência, nuestra vida, é na verdade uma luta em que nuestro ser se agita em desejo de perfeccionar. Porque tudo evolui, tudo sueña em la imortal ânsia risueña, deseosa de mais subir, mais galgar, porque Deus é nuestro amor, Deus é su autor de nuestro universo, autor de nuestra vida. Portanto, com alegria que nosotros podamos caminhar. Para tanto, Jesús, nosotros te pedimos, ayúdanos hoy, ahora, para todo el siempre. Coloca nuestro paso neste compasso de la vida. Ayúdanos de forma tranquila, irmos, adentrarmos em um ponto de luz. Ayúdanos, Senhor, na caminhada. Quando estivermos em la frente de nuestros resgates, de nuestros caminos dolorosos, para que podamos finalmente encontrar compreensão, resignação. Para esta casa, Senhor, que há suas portas, deseosa de cambiar a mentalidade de seus frequentadores. Dia também cambiar, talvez, a mentalidade, conjuntamente com todos os esforços
desta Espanha espírita. Um dia, Senhor, teremos uma realidade muito diferente. Pero agora, em que estamos em uma peleia de sofrimentos, de dolores, hace dentro de nosotros fortaleza, edificação, para que podamos continuar em nossa existência. Adelante los obstáculos, pero ahora la convicción de que tú existes, de que nuestro Maestro Jesús es nuestro guía, es nuestro modelo. Ahora entonces estamos felices dentro de nuestras posibilidades. Por tanto, Padre nuestro, ayúdanos con este pan todos los días. El pan que alimenta nuestro cuerpo, sino también este pan que nosotros buscamos, nessa búsqueda por la felicidad. Este pan espiritual, por tanto, ayúdanos a llevar para nuestro hogar, hoy, ahora y para todo el siempre. Muchas gracias, Padre nuestro. Muchas gracias, Maestro Jesús, por todo. Que assim seja. Gracias.